Olá pessoal, eu sou a Alessandra Cesário e hoje nós vamos resolver o problema 10 do capítulo 8 do livro Estatística Básica do Bussabe e Moretti. O problema diz o seguinte: suponha que x e y tenham a seguinte distribuição conjunta. Então a gente tem aqui as informações da distribuição conjunta das duas variáveis e é solicitado que a gente determine a função de probabilidade de x mais y. E a partir dessa distribuição, dessa função de probabilidade, a gente calcula quem é o valor esperado de x mais y. Depois, é perguntado se a gente pode obter a mesma resposta de outra maneira. Então, tendo em vista essas informações da distribuição conjunta, para que a gente possa enxergar informações sobre essa outra variável agora, que é dada pela soma de x e y, a gente pode iniciar observando quais são os pares de informações que a gente vai ter para poder depois encontrar quem seriam os valores que essa nova variável aleatória, x mais y, vai assumir. E, por fim, conseguir encontrar quem seria a probabilidade associada a essa nova variável, a distribuição de probabilidade associada a essa nova variável. Então, a primeira coisa que a gente vai observar, a gente vai montar aqui uma tabela com as informações de x e yj. Então, aqui, o x sendo 1 tem possibilidade do y ser 1, ou y ser 2, ou y ser 3. Então, aqui me gera essa possibilidade de 1, 2, 3. Para x igual a 2, a gente pode ter o ponto 2, 1, 2, 2, 2, 3. E por fim, considerando aqui x igual a 3, a gente teria a possibilidade de observar 3, 1, 3, 2 e 3, 3. A gente tem as informações associadas a cada um desses pares de informação, que são os valores que a gente tem aqui ao longo dessa tabela, né, da distribuição conjunta. Então, aqui a gente pode observar o P de x, y, j, as informações que já estão aqui, a gente pode transcrever para cá, 0,1, 0,1, 0,1. Depois, para cá vai ser 0,1, 0,2, 0,1. Por fim, essas informações aqui seria 0, 0,3 e 0. A partir daqui, a gente tem possibilidade de começar a elencar quem seriam os valores para essa nova variável aleatória que é dada pela soma de x e y. Então, deixa eu só arrastar aqui um pouquinho para cá. Isso. E aqui a gente vai montar quem seria x mais y, uma nova variável x mais y. E aí, onde a gente faz a soma aqui, x mais y aqui assumiria 2, aqui 3, 4, 3 novamente, 4, 5, 4, 5 e 6. Com isso, a gente pode começar a pensar, então, a enxergar quem seriam os valores que a minha variável aleatória assume, x mais y, e apresentar quem seria a sua distribuição de probabilidade. Então, se a gente montar aqui uma tabela para fornecer quem seria essa informação, o que a gente teria? A distribuição dessa variável agora x mais y, quem que seria, né? Então, a gente vai observar os valores possíveis que x mais y assume e qual seria a probabilidade associada a isso. Probabilidade de x mais y. Então, a gente observa aqui, ó, os valores que são possíveis, x mais y assumir, iniciam em 2, depois 3, 4, 5 e 6. Então, aqui, o valor para x mais y pode ser 2. Quando ele assumir 2, a gente observa que só existe um resultado possível, que seria esse,
cuja probabilidade é 0,1, então aqui vai ser 0,1. Quando x mais y assumir 3, eu tenho essa situação aqui e aqui. Isso me gera, então, que a probabilidade de x mais y acontecer é de 0,1 mais 0,1. Então, vai ser aqui 0,2. X mais y assumindo o valor 4. A gente tem, nessa situação, probabilidade 0,1. Essa daqui, probabilidade 0,2 e a outra 0. Então, vai ser 0,1 mais 0,2 mais 0, dá 0,3. X mais y também pode assumir o valor 5. E isso acontece aqui e aqui. A probabilidade associada seria de 0,4. E por fim, a gente tem a possibilidade de x mais y assumir o valor 6 com probabilidade 0. Então, essa seria a distribuição de probabilidade para a variável aleatória nova que a gente tem, né, x mais y. Para que a gente possa calcular quem seria o valor esperado dessa nova variável aleatória, o que a gente faria? O valor esperado dessa variável x mais y, a gente vai observar os valores que ela assume ponderados por essas probabilidades. Então, seria 2 vezes 0,1 mais 3 vezes 0,2 mais 4 vezes 0,3 mais 5 vezes 0,4 mais 6 vezes 0. Então, aqui daria 0,2 mais 0,6. Aqui vai dar 1,2. Aqui vai dar 2 mais 0. Então, o valor esperado vai ser 3,2 mais 0,8 dá 4. Então, o valor esperado dessa variável aleatória, x mais y, é igual a 4. Outra forma da gente calcular o valor esperado dessa variável aleatória x mais y é usando essa proposição que foi feita em momentos anteriores, que o valor esperado de x mais y é igual ao valor esperado de x mais o valor esperado de y. Para fazer isso, então, a gente precisaria de ter informação de qual é o valor esperado de x e qual é o valor esperado de y. Para encontrar essas informações, eu precisaria apresentar, então, quem seria a distribuição somente da variável aleatória x e quem seria a distribuição associada à variável aleatória y. Na nossa tabela de distribuição conjunta, essa informação a gente pode obter observando o final de cada linha e coluna que a gente tem aqui. Então, por exemplo, os valores que x assume são 1, 2 e 3, e a probabilidade associada a x ser exatamente igual a 1 seria a soma dessas informações, dessas probabilidades conjuntas que a gente tem aqui, nessa primeira coluna. Então, a gente pode observar isso para cada valor que x assume e, então, construir quem seria a distribuição para a variável aleatória x. Então, aqui, eu vou primeiro observar quem seria a distribuição de x, indicando quem são os valores que x assume e a probabilidade associada. E vou fazer de forma semelhante a distribuição de y, observar quais são os valores que y assume e as probabilidades associadas, para então calcular quem são os valores esperados. Então, aqui, para x igual a
a probabilidade vai ser 0,1 mais 0,1 mais 0,1, vai ser 0,3. Para x igual a 2, vai ser 0,1 mais 0,2 mais 0,1, então dá 2, 3, 4, vai ser 0,4. E para x, assumir o valor 3, vai ser 0 mais 0,3 mais 0, vai ser 0,3. De forma semelhante, a gente vai observar os valores que y pode assumir, observando agora essas informações aqui em cada linha da tabela. Então, para y ser igual a 1, a gente vai somar as probabilidades dessa linha aqui, ser 0,1 mais 0,1, 0,2. Então, para x assumir o valor 1, isso aqui a probabilidade associada seria 0,2. Para y igual a 2, vai ser a soma dessas três informações aqui, 0,3 mais 0,2 mais 0,1, vai dar 0,6. E para x assumir o valor 3, vai ser a soma daqui, 0,1 mais 0,1 mais 0, vai dar 0,2. Pronto, com isso, a gente tem possibilidade agora de encontrar quem é o valor esperado de x e quem é o valor esperado de y. Então, quem seria o valor esperado de x? Vou fazer aqui a soma, né, ponderada, né, de cada valor que a variável aleatória assume com a sua respectiva probabilidade. Então, vai ficar 1 vezes 0,3 mais 2 vezes 0,4 mais 3 vezes 0,3. Então, aqui vai dar 0,3 mais 0,8 mais 0,9. Então, aqui vai dar 2. Esse aqui dá 1,1 mais 0,9, esse aqui é igual a 2. E o valor esperado de y vai ser 1 vezes 0,2 mais 2 vezes 0,6 mais 3 vezes 0,2. Aqui vai dar 0,2, aqui vai dar 1,2 mais 0,6. Aqui a gente também vai encontrar o valor esperado de x, de y, igual a 2. Então, usando essa lei de formação aqui, o valor esperado de x mais y, sendo o valor esperado de x mais o valor esperado de y, a gente encontraria que é 2 mais 2, que é igual a 4. Se a gente comparar aqui com o primeiro momento que a gente calculou o valor esperado de x mais y, olhando a distribuição dessa variável aleatória x mais y, a gente verifica que é o mesmo resultado. Agora a gente vai observar quem seria a função de probabilidade de uma outra variável aleatória, uma variável aleatória que é dada pelo produto de x e y. E na sequência a gente vai calcular quem seria o valor esperado dessa variável aleatória. Então a gente vai trabalhar de maneira semelhante ao que a gente já trabalhou. Então a gente pode tomar como base essa informação aqui que a gente montou. Então, vamos aproveitar um pouquinho aqui esse trecho. Vou até copiar, x mais y não vai nos ajudar para esse item, mas apenas para não quebrar aqui as informações que a gente já utilizou. Então, utilizando a tabela que a gente tinha construído para o item A, essa tabela de apoio para observar os valores que a variável aleatória x mais y assumia, a gente pode fazer de maneira semelhante para observar quais são os valores que a minha variável aleatória
x vezes y assume. Então, aqui, ó, 1 vezes 1, x vezes y vai assumir 1, aqui assume 2, 3, que volta a ser 2, 4, 6, 3, 6 e 9. Com isso, a gente consegue apresentar quem seria a distribuição dessa variável aleatória, que é o produto, né? X vezes y. Fazendo a observação dos valores que x e y podem assumir e qual é a probabilidade associada. Então, x vezes y assume os valores 1, 2, 3, 4, 6 e 9. Então, vamos observar, então, a probabilidade associada a esses valores. Então, x vezes y sendo igual a 1, isso só acontece aqui, com probabilidade 0,1. Assumir o valor 2, a gente tem nessa situação aqui e nessa. Probabilidade aqui, ó, 0,1 com 0,1, aqui vai ser 0,2. Para ela assumir 3, seria aqui 0,1 e aqui 0, então é 0,1. Assumir o valor 4. A gente tem essa situação aqui, e é a única, né? A gente passar o visto aqui, é a única com probabilidade 0,2. Ela assumiu o valor 6, a gente tem essa situação aqui e essa. Aqui a probabilidade, ó, é 0,1 e aqui é 0,4. Então, a probabilidade x vezes y ser 6 é de 0,4. E, por fim, assumir o valor 9 com probabilidade 0. Com isso, a gente tem os valores, né, que a minha variável aleatória, que é dada pelo produto de x e y, assume, e eu posso calcular quem seria o valor esperado. Então, o valor esperado dessa variável aleatória, eu vou fazer o produto de todos os valores que ela assume ponderado por suas respectivas probabilidades. Então, vai ficar 1 vezes 0,1 mais 2 vezes 0,2 mais 3 vezes 0,1 mais 4 vezes 0,2 mais 6 vezes 0,4 mais 9 vezes 0. O valor esperado para essa variável aleatória vai ser igual a 4. No próximo item, é solicitado que a gente mostre que, embora a gente tenha aqui o valor esperado de x vezes y seja igual ao produto do valor esperado de x com o valor esperado de y, x e y não são variáveis aleatórias independentes. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é mostrar o que ele está solicitando, quem seria, né, o valor esperado de x, y, a gente acabou de calcular, que foi igual a 4. E vamos observar se a gente já calculou em algum momento aqui, ó, quem é o valor esperado de x, tá? É 2, e o valor esperado de y também é 2. Então, a gente já tinha aqui encontrado que o valor esperado de x era 2 e que o valor esperado de y era 2 também. Então, eu tenho que, de fato, o valor esperado de xy é igual ao valor esperado de x vezes o valor esperado de y. Aqui é 4, que é igual a 2 vezes 2. Então, eu tenho que o valor esperado de x vezes y é o produto do valor esperado de x com o valor esperado de y. No entanto, o fato disso acontecer não garante que as variáveis são independentes. Quando elas são independentes, isso sempre é verificado. No entanto, a gente quer mostrar que, embora isso esteja ocorrendo, as minhas variáveis aleatórias x e y, elas não são independentes. Então, como é que a gente vai fazer isso, tá?
Primeiro, a gente precisa lembrar que para que duas variáveis aleatórias sejam independentes, é necessário que para qualquer par de informação, qualquer par de pontos x, y, j, sempre se verifique que a probabilidade de x ser igual a xi e y ser igual a yj é igual ao produto das probabilidades de x ser igual a xi com a probabilidade de y ser igual a yj. Basta que aconteça a falha dessa igualdade em um par de informação, em um par de pontos, que a gente não garante a independência entre as variáveis. Então, a gente basta mostrar que em uma das situações essa igualdade não é verificada, que a questão da independência cai por terra. Então, para observar isso, a gente pode escolher qualquer informação que a gente tenha lá na tabela de distribuição conjunta de x e y, que são essas informações que a gente observa aqui do lado esquerdo. Então, a gente olharia para essa tabela e tentaria verificar se existe pelo menos um ponto onde isso é observado. Então, a gente pode, por exemplo, observar no ponto quando x é igual a 1 e meu y é igual a 2. Vou ter informação desse valor lá na tabela de distribuição conjunta. E vou também precisar observar quem seria a probabilidade do x ser exatamente igual a 1 e quem seria a probabilidade do y ser exatamente igual a 2. Então, aqui, para essa primeira informação, vou constar a tabela de distribuição conjunta. Eu quero x igual a 1, y igual a 2. Então, x igual a 1, y igual a 2. Isso aqui é 0,1. A probabilidade de x ser exatamente igual a 1, a gente apontou aqui, né? A distribuição de x. Então, a probabilidade de x ser exatamente igual a 1 é 0,3. E a probabilidade de y ser 2, a gente tem aqui, seria 0,6. Lembrando, essas duas informações a gente também poderia ter observando essa tabela de distribuição conjunta também, né? A probabilidade do x ser 1 é a soma dessas probabilidades que aparecem aqui. Então, 0,1, 0,1, 0,1, dá 0,3. E para o y ser 2, eu somo aqui na linha 0,1, 0,2 mais 0,3, que dá 0,6. Então, com isso, a gente observa que a probabilidade conjunta, que é 0,1, P de x igual a 1, y igual a 2, isso aqui é 0,1, é diferente da probabilidade do x ser igual a 1 vezes a probabilidade do y ser igual a 2. Porque esse aqui vale 0,3 e esse aqui vale 0,6. Então, de fato, é diferente. Então, como a gente conseguiu apontar pelo menos um ponto onde essa igualdade não é verificada, a gente não pode afirmar que as variáveis são independentes. Elas são, na verdade, dependentes. Então, x e y são variáveis aleatórias dependentes. E com isso a gente conclui o problema. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.